Olá amigos do YouTube, eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa desta semana nós vamos conversar sobre duas histórias. Inicialmente nós vamos conversar sobre uma história que foi publicada nesses dois Zagor Classic. Começou no meio do Zagor Classic número 4 e terminou no final aqui do Zagor Classic número 5. E no bloco seguinte, nós vamos conversar sobre o Maxitex número 4, com duas histórias. O Segredo da Missão Espanhola e Neve Vermelha. Amigos, o Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Aproveitem para nos acompanhar também no Instagram. Lá eu sempre procuro publicar informações a respeito de publicações da editora Bonelli aqui no Brasil. Lançamentos, promoções, pré-vendas, campanhas de cartaz, tudo que gira, enfim, em volta que digo, das nossas publicações da editora Bonelli aqui no Brasil. Nosso programa tem uma parceria com o site Arte de Colecionar. Eu sempre coloco o endereço aqui na tela. Faça uma visita, onde o amigo Luiz Mendes, do site Arte de Colecionar, sempre tem produtos muito interessantes. Eu tenho certeza que uma boa visita ao site, vocês vão encontrar produtos que vão gostar e vão se interessar. Visitem o site Arte de Colecionar. O programa Vitrine dos Quadrinhos precisa do apoio dos amigos. Se você gostar do nosso vídeo, curta o vídeo, compartilhe o nosso vídeo, divulgue o nosso vídeo. E também é muito importante que você se inscreva no canal e depois de inscrito você aperte o sininho, porque aí o próprio YouTube vai avisá-lo das nossas publicações. Fiquem com a vinheta de abertura e no retorno nós vamos conversar sobre o Zagor. Neste bloco nós vamos conversar sobre uma história de Zagor que foi publicada aqui no Zagor Classic número 4. Começou no Zagor Classic número 4 a partir da página 63, certo? O Vale Proibido, e que continuou e foi concluída no Zagor Classic número 5. Começou no número 4 e foi até o final do Zagor Classic número 5, o Índio Branco. Essa história é um pouco antiga, hein? Ela é de 1965, é quase da minha idade. É uma história de Zagor, escrita, roteiro e desenho do Juliano Ferri, mesmo profissional que fez o roteiro, fez o desenho. É uma história muito interessante que Zagor ajuda uma pessoa que descobriu um tesouro, alguma coisa assim, e depois essa pessoa sofre um atentado dos donos do tesouro. E aí o Zagor tem que investigar um descendente, um sobrinho dele, que é um branco que estaria numa aldeia indígena. Mas o final, a história é surpreendente e muito interessante. Mas vamos olhar a revista. Vamos olhar. Zagor Classic tem sempre esse padrão, formato italiano, né, uma coleção recém-lançada pela Mitos, mas com um padrão de qualidade muito bom. Todos têm essa história, tem esse padrão que digo, a capa, né? Esse aqui ainda é a história, essa início da 4 é da outra história, mas é nesse formato. E nesse aqui, a história continua. No final, tem uma informação aqui sobre a história, sobre as histórias que estão aqui contidas, né? E esse padrão de lombada que a Mitos adotou no Zagor Classic. Agora vamos olhar o número 5, o Índio Branco. A Mitos coloca informação aqui, o Índio Branco, história completa.
Mas na minha ótica a história não é completa. A história começou na número 4. Apesar de ter outro título e tudo, mas essa história é continuação da outra. Temos uma matéria aqui, uma matéria muito interessante sobre Zagor. E aqui começa a história. Inclusive vocês podem observar que existe um resumo aqui do que aconteceu no Zagor Classic número 4 nessa história. A história se conclui e o mesmo padrão. Uma informação a respeito da história contida na revista e o mesmo padrão de lombada que vocês podem observar. Essas novas séries de Zagor, em formato italiano, na minha opinião, são bem mais interessantes do que no formatinho. Ainda existe uma série que é o Zagor de Especial, que já faz algum tempo que não é publicada, mas segundo a Mitos vai voltar a ser publicado, que é no formatinho. Mas essas duas novas séries, e Zagor Classic, são no formato italiano e, a meu ver, valorizam a história, valorizam a publicação, o desenho, e eu sou muito fã, eu prefiro as publicações no formato italiano, que o ganho é bem interessante. Era isso que eu tinha para comentar sobre o Zagor Classic, sobre essa história contida no Zagor Classic. Fiquem com as imagens do Zagor 3 e 4, onde essa história foi publicada lá na Itália. E no retorno nós vamos conversar sobre o Maxitex. Agora vamos conversar sobre Tex, Maxitex número 4, que corresponde ao Maxitex número 28, lá na Itália, que foi publicado em abril deste ano. É uma publicação muito recente. Só algumas pessoas podem não saber, o Maxitex italiano correspondia aqui no Brasil, corresponde ao Tex anual. Só que de uns 4 anos para cá, a editora SBE resolveu publicar 2 Maxitex por ano. Então, aí o que foi que a Mitos fez? Ela pega um dos Maxitex italianos e publica como Tex anual, aqui no Brasil. E o outro, ela publica como Maxitex. Então, esse aqui é o Maxitex número 4 e tem 2 histórias. O Segredo da Missão Espanhola e Neve Vermelha. Então, vamos dar algumas informações técnicas. O Segredo da Missão Espanhola é Cláudio Nisi, o roteiro, com desenhos do Rodolfo Torre. E Neve Vermelha é o Pasquale Ruru, roteiro, e o desenho do Mauro De Luca, certo? São esses 4 profissionais que produziram essas 2 belas histórias desse Maxitex com mais de 300 páginas. Eu vou mostrar a publicação e depois eu vou conversar um pouco sobre cada uma das 2 histórias. Então, é o padrão aqui, que a editora é o Maxitex. E já começa a história. Não tem muita enrolação, não tem história, não tem matéria. O Segredo da Missão Espanhola. É uma história, a primeira história é maior, vai até a página 210 e na página 211 começa a segunda história. Neve Vermelha. Também conclui a história, conclui a publicação. Aqui tem algumas pequenas informações, né, sobre as 2 histórias, um mini resumo mesmo. 5 linhas de cada uma, e é essa lombada que
a Mitos está adotando para o Maxitex. Então vamos lá. O segredo da missão espanhola. Existe um assalto, ocorre um assalto na cidade e os bandidos escondem o que eles conseguiram assaltar lá do banco numa missão espanhola abandonada. Só que depois de ter escondido o que conseguiram furtar, eles são atacados por índios. E aparentemente parece que todos os bandidos morrem, ou quase todos. Aí a história se desenrola com Tex e Carson investigando o que teria acontecido, se algum deles teria sobrevivido e o que é que vai acontecer para tentar recuperar o tesouro. Desculpa, o tesouro não, o objeto do furto, do roubo que foi feito ao banco. Certo? Então, essa é a primeira história, o segredo da missão espanhola. E o segundo, Neve Vermelha, é uma história em que Tex vai ao Colorado perseguindo uma outra quadrilha, parece até que é a mesma história, que é continuação, mas não é. Perseguindo uma outra quadrilha que tinha feito um assalto e tinha combinado, depois de um certo tempo, se reencontrar para dividir, né, o que foi furtado, que foi roubado. E só que aí tem a perseguição do Tex nesse reencontro dos bandidos. E encontra um rancho lá no Colorado, faz prisioneiros e o Tex, junto com a família que fica prisioneira lá, tem que trabalhar para resolver todo esse caso. São essas duas histórias desse Maxitex. Duas histórias muito interessantes. Certo? Valeu a pena esse Maxitex com mais de 320 páginas de ação do nosso querido Ranger. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Fiquem com a imagem da capa do Maxitex 28 italiano e no retorno eu volto para o encerramento do programa falando do cartaz e falando de uma pré-venda muito especial. Chegamos ao bloco final do nosso programa de hoje. Aqui eu vou comentar as nossas campanhas do cartaz. Nós temos 3 campanhas do cartaz que eu gostaria de conversar com vocês. Primeiro, nós temos a editora Grafite, com Nathan Never, número 2, e o crossover entre Nathan Never e Mark Mystery. Essa campanha já está se aproximando do final. Ela vai até o dia 10 de outubro. Então, daqui a poucos dias nós vamos encerrar essa campanha. Nós temos também a editora Saikan, com Adam Wide 3 e 4. Uma única campanha com 2 gibis. Certo? É a continuação da série, é o que eles imaginaram para que fosse publicado esse ano. Eram 4 o planejamento da Saikan. E com isso eles chegam ao meio da série de Adam Wide, que é muito interessante, uma história na África muito legal. Essa campanha da editora Saikan vai até o dia 14 de outubro. Uma outra campanha que eu gostaria de falar é a campanha da editora Script, Lavender. É uma história um pouco de terror, uma história sensual numa praia. É um volume único, não é uma série. Essa história foi extraída da série Lestor, lá na Itália. E é uma história que se conclui com uma única publicação. Essa história vai até o dia 6, essa campanha de Lavender vai até o dia 6 de novembro. Então são essas 3 campanhas que eu tinha para conversar. Tem também uma pré-venda, Mr. No número 2. A editora Red Dragon ela não está mais colocando as suas publicações no cartaz. Ela está fazendo as pré-vendas e as vendas, né, no próprio site da editora. Então, eu vou colocar aqui o endereço da editora. Quem tiver endereço do Mr. No, que é uma história muito interessante, está lá, no número 2, mais 4 histórias, né? Corresponde a 4 publicações da série original, da série mensal de Mr. No, lá na Itália. E eu vou colocar o endereço, quem quiser faz uma visita ao site da Red Dragon e pode comprar. Amigos, chegamos ao final. Agradecimento ao Guia dos Quadrinhos, aos sites das editoras, onde você pega informações e imagens.
E do fundo do coração, meu agradecimento a você que nos acompanhou, que nos prestigiou e que veio até aqui. Muito obrigado. Até a próxima semana. Tchau.